Show. Agora ok. Boa noite. Boa tarde. Boa noite. Porque tá luz ligada no rosto, então já é noite. Tá vendo a luz aqui bonita na gente? Tá frio, né? Estou sentindo que tá frio? Não tá não? Você tá aí desde de 11 horas, né? Sentado aí. Nem mudou. Vai ficar aí mesmo? Pessoal, boa tarde. Eu sou o Jurandir Filho, do Cinema com Rapadura, do Rapadura Cast, do 99 Vidas. Quem não conhece, 99 Vidas é um podcast que a gente fala sobre games nostálgicos, sobre cultura antiga. Tem cultura pop, né? Cultura antiga. No Egito. E no Rapadura Cast é sobre cinema, né? O podcast sobre cinema. E o PH é quem, PH, tu? Tem o Cinema com Rapadura, né? O mesmo que você disse aí, também com o Rapadura Cast. Eu até me assustei. Hoje mais cedo, na de 10 horas, eu falei que a gente estava há 6 anos. 8 anos. 8 anos. Isso é que é bizarro. A mídia podcast tem 10 anos. E a gente está há 8 anos. E do Iradex Podcast, lá no iradex.net. Podcast que também de cinema, né? O Jurandir já participou lá, já indicou Black Sails. Exatamente. Várias coisas Black boas. Sails. Sails, Black Sails. E... Seios negros. Isso, exatamente. PH, tu fez aquele podcast de Lost. Lost. A gente estava comentando também de Lost. Em qual foi o 2010. ano? 2010, terminou Lost? 2009, não? 2010. 2009, 2010, por aí. O Lost Podcast. Cada episódio, um podcast, um episódio. Tu participou também? Participei. Participou. Foi legal. E era bizarro, os comentários eram gigantes lá. Tem outro podcast que eu fiz? Tem o Tarantino. Tarantino, ninguém Isso conhece. Isso é muito Tarantino. Quem conhece Isso é muito Tarantino? Macho. Quem é que tá apresentando pra ele? A gente não divulga. É underground, ele é... É o projeto sujo. paralelo, como a gente fala, né? Isso, é o projeto paralelo. Não tem também. podcast há 6 meses. Mas tem é alguns assim lá. Não desassine, né? Fica assinando. Pessoal, a gente vai falar sobre podcast, né? É mais uma reflexão sobre a mídia mesmo, porque, como alguns sabem, podcast está fazendo 10 anos, ou fez 10 anos. Thiago fez 10 anos ou vai fazer? Fez, né? Fez 10 anos. E eu acho que é um momento bacana pra gente refletir sobre a mídia, que algumas pessoas falam, a mídia não pegou, não é tanta gente que conhece. Deve ter alguém que tá ouvindo esse painel que não conhece podcast, que não sabe por que tá aqui, que apareceu. Opa! Pergunta lá pra câmera. Você conhece o que é podcast? Deixa Sim. aqui nos comentários. Levantaram a mão ali, 5. Tem... No vídeo é assim, né? A gente fala assim nos comentários mais aqui embaixo. Mais pra cima. Mais em cima os comentários? Não, mais pra cima, deve ser por aqui, né? Assim, né? Quem manda é a menina ali, que tá no Facebook agora. Ela não tá nem vendo mais, gente. Tá não. Oi. Isso é pra chamar os índios. Você tá falando, né, de cultura antiga? Era assim também. Antigamente. As tribos se comunicando. Certo, mas continue isso. Pois é, a gente vai bater um papo aqui, mais uma reflexão sobre a mídia podcast. A gente quer principalmente que vocês participem, porque só nós dois aqui a gente já tem várias algumas pessoas já conhecem nos nossos trabalhos. Tá acontecendo alguma coisa? Mas eu acho que é comida. É alguma coisa a ver com zumbi, com certeza. Olha aí. É assim que acontece o fim do mundo. Parece o Guerra Mundial Z, aquele zumbi um em cima do outro, olha. Vocês sabiam que o Walking Dead patrocinou a seleção brasileira? Porque não sei quem assistiu os treinos da seleção, você viu que ficavam os zumbis assim na grade, assim? Davi Luiz! Aí o Davi Luiz ia lá, aí dava autógrafos pros zumbis, era bizarro isso aí. Sim, mas voltando ao assunto. Eu posso... Ou seja, a pessoa pode participar desde agora, né, se quiser? Sim. Tá. A gente não tem outro microfone não, né? Tem outro? Produção? A gente tem outro microfone ou não? Não tem, né? A gente fica revezando. Mas então deixa eu iniciar fazendo uma pergunta aqui pra ti, tá? Tá. Há mais ou menos 3 anos atrás,
Tu falou que daqui a 5 anos, 3 anos atrás, a mídia podcast ia acabar. Fecha aspas. Mas eu errei, mano. Eu errei. Mas por que tu falou há 3 anos atrás que daqui a 2 anos, né, vai acabar? Na verdade, não vai mais acabar. Não vai mais. Não vai mais acabar. Não vai, certo. Eu vou dizer o que foi que salvou a mídia podcast. Mas não agora. No final eu falo... Não, tô brincando. O que... Há 3 anos, a mídia podcast estava um pouco diferente. Muitos podcasts que tinham começado estavam acabando. Se você pegar 2, 3 anos, muitos podcasts grandes começaram a acabar. Você lembra o podcast do Guanabara? O finado Guanabara? Você lembra do Guanabara? Guanabara, eu não sei nem o que ele tá fazendo. Tá emagrecendo. Não existe mais. Né? Ele resolveu emagrecer, né? Não é. Deixou de ser podcast e começou a emagrecer. Ele emagreceu e ainda tá emagrecendo. Eu não entendo isso, Guanabara. Não, é pra não desistir, senão volta. Fica sempre emagrecendo. Então assim, a gente via numa onda que muitos podcasts estavam acabando. Então, o prenúncio era o quê? Talvez existisse uma transformação. E foi numa época que os vlogs de YouTube começaram a explodir. Não sei se tu percebeu que... o PC Siqueira... 2011, mais ou menos, os vlogs começaram a aparecer. Então, na época, eu pensava, putz, o YouTube vai substituir o podcast. Não foi o que aconteceu, né? Aliás, o próprio YouTube começou a cair muito, né? Se você for olhar em termos de visualização, muitos vlogs que tinham, sei lá, 2, 3 milhões de views, hoje ficam com 300 mil, 400 mil e não passa disso, né? Acho que por causa da mecânica que o YouTube mudou e tudo. Então ficava aquela impressão de que o podcast ia acabar. Só que nos últimos anos, eu venho percebendo que ela está se fortalecendo. Só sobreviveu quem aguentou a porrada, sabe? Porque quem não trabalha com a mídia podcast sabe que em determinado momento você fica muito desestimulado. Porque no painel anterior que a gente conversou, a gente estava falando sobre grana e tudo mais. Grana é uma grande motivação para você continuar trabalhando. Não é só grana. Mas tem uma hora que a grana faz falta. E podcast ocupa muito seu tempo. Para gravação, para estudar, para edição principalmente. Então, muita gente desanima. Tem muito podcast que começa empolgado, não passa de 10 edições, 15 edições. Se você for contar podcast que tem mais de 100 edições, não são muitos. Não são muitos. 200 edições, dá para contar nos dedos da mão, 200 edições. Que estão aí firme até hoje. Então, é uma mídia que cresceu, não é gigantesca. A gente pensa podcast, putz, é uma baita de uma mídia. É uma mídia que atinge o quê? No nosso caso, 150, 200 mil pessoas. Mas ainda é pouco. Se você for comparar com os próprios blogs, sites, tem blog que tem muito mais acesso do que isso. Então o alcance de outras mídias ainda é muito maior. E podcast pode crescer. E eu vou dizer por que não vai acabar. A iTunes no Brasil deu uma ajuda substancial. Porque quando a iTunes chegou com força, a própria Apple nos últimos 4 anos mais ou menos, a Apple cresceu muito no Brasil. Muita gente, é fácil encontrar as pessoas com iPhone. Há 4, 5 anos não era tão fácil encontrar alguém com iPhone aqui. Era um produto bem de luxo, né? E a própria iTunes disponibilizando um aplicativo de podcast. Então isso tudo ajuda ao crescimento da mídia. Mas principalmente o crescimento das pessoas ouvindo podcast na plataforma Android. Por isso que eu digo que não vai acabar. Porque vai chegar uma hora que eu tenho certeza absoluta que a plataforma Android vai vir com um aplicativo de podcast nativo. Aí o buraco vai ser grande. Por que tu falou de vlog, né? Aí se alguém quiser, quando for fazer pergunta, também comentar o que a gente tá falando, pode ficar à vontade, tá? Já eu vou ir. Por que não tem... Você concorda que o PC Siqueira, ele explodiu para além do vlog? Ele e o Felipe Neto, né? Felipe Neto, o PC Siqueira, o Cauê e tudo mais. Por que não o Cauê tem... não, o Cauê não, mas o Felipe e o PC... o Cauê tá na Multishow, tem programa, enfim. Mas você entende, explodiu para além daquilo dali que eles faziam, né? Por que não tem isso no podcast? Mas, vamos parar para refletir isso também? Não fuja, não. O PC e o Felipe explodiram
para além do vlog, mas voltaram pro vlog. Tá, mas tudo bem. Eles não, é como se eles não tivessem adaptado a outra mídia e eles voltaram, entendeu? Não sei adaptar, porque eu acho que PC Siqueira, outros, colocou o vlog em um papel de destaque diferente do que é o do podcast. O podcast tem um papel de destaque, mas um papel de destaque mais popular é o vlog. Sim. Sim, comparado ao podcast. Por quê? Não é só por causa do YouTube? A plataforma ajuda. O YouTube é muito democrático. Por isso que as pessoas falam assim, putz, o cara faz um vlog e tem 5 mil comentários. Mas você vai ler os comentários, você parece que é um monte de cavalo pisando assim no teclado, sabe? São os comentários do YouTube, sabe? Você não entende. Por causa da democratização, e eu não falo nem que podcast é uma mídia elitista, mas o podcast é uma mídia que você precisa de um conhecimento prévio, pelo menos. Você tem que saber, pelo menos, baixar alguma coisa. Fazer um download. Tem gente que usa computador e não sabe fazer download. Tem muita gente, é fácil. Você olhar... Não quero falar... Eu sempre cito mães, né, tias, pais e tudo mais, pessoal de mais idade, que usa a internet da forma mais simples possível, que às vezes pergunta, como é que eu faço download disso? É só apertar um botão, salvar como e fazer o download. Tem gente que tem dificuldade. No YouTube não, você acessou, clicou na thumbnail lá, no título, tá assistindo. Então é muito democrático, é muito fácil. O podcast é um pouco diferente. Tá, aí eu vou fazer o contraponto, né? A gente já participou de várias palestras de podcast, Thiago aqui, muita gente aqui já deve ter assistido vários assuntos de podcast. Acho que uma das coisas que mais defendem a mídia podcast é falando assim, mas podcast é bom porque a gente escuta quando quiser, na hora que quiser, e dá para escutar em diversos locais, assim, é portátil, né? A portabilidade é interessante. Massa. Mas a galera do YouTube tá parado lá assistindo o vídeo e não tá morrendo. Pelo contrário, tem canais hoje com 1 milhão de assinatura. E não tem podcast com 1 milhão de assinatura. Não tem. Na verdade, não tem nem adição com 1 milhão de no Brasil não, né? De views, né? De downloads. Né? No Brasil não tem. É de download de view, né? De ter consumido. Mas no YouTube que tem o que é o melhor do... O YouTube não tem o que é o melhor do podcast, que é esse tal da portabilidade. E tá lá. Todo mundo lá. E tem quase o mesmo conceito hoje em dia. Para você ouvir um podcast, você não precisa assinar um feed. Você acessa o site, dá um play lá e pode ouvir tranquilo. Assim como é o YouTube. No YouTube você chega lá e dá um play. Se você gostar, você pode assinar. Só que a plataforma, ela ajuda muito. O YouTube é muito intuitivo. Não existe uma plataforma intuitiva de podcast. Talvez se a iTunes decidisse, não, vamos criar uma plataforma igual ao YouTube, que os podcasts podem fazer o upload das MP3 para o nosso servidor, assim como é o YouTube. Então, o podcast ele tem uma série de barreiras. O podcaster, o cara que faz podcast, ele tem uma série de barreiras. Manter um servidor que as pessoas vão pegar aqueles arquivos, aquelas MP3, já é um custo, cara. E para uma galera que não ganha dinheiro, talvez é um custo que não vale a pena, entendeu? Então, assim, eu acredito que tá faltando uma plataforma. Existem pessoas que criaram algumas plataformas, mas pegando um podcast, um link de um podcast não é um link direto, não colocaram dentro daquela plataforma. Então acredito que quando surgiu uma plataforma dessa, talvez fique mais democrático. Mas eu acho que é um pouco desproporcional a gente querer comparar a mídia podcast com a mídia de vídeo, né? Porque por mais que no conceito seja a mesma coisa, um vlog pode ser um podcast. Sim. Em teoria é também um podcast. Botão RSS, o vlog também é um podcast, né? Pois é. A gente meio que colocou o podcast como sendo áudio, né? Mas é vídeo também, né? É vídeo também. Mas existe essa separação bem grande. E é uma coisa que a gente tem que refletir, porque a mídia cresce, mas ela cresce a passo de tartaruga. Tudo bem que 2004 e 2014 foi um passo muito grande. A gente viu uma evolução muito grande da mídia. Talvez a evolução mais rápida do que outras mídias. Mas ainda é muito pouco. Pro que a internet evoluiu, pro que o YouTube evoluiu, por exemplo, em 5 anos. O que era o YouTube 5 anos e o que é o YouTube hoje?
né? É uma máquina diferente, né? Então, cabe essa reflexão, né? Se o que é que está faltando, o que é que pode acontecer. Eu acho que tem que vir de quem está na cabeça, de quem são os grandes. Onde a gente disponibiliza... Quem são os principais indexadores de podcast? iTunes, por exemplo. Mas a plataforma, eu não sei. O SoundCloud, acho que muitos devem conhecer, ele tem uma qualidade até melhor. Ele é melhor do que o YouTube, cara. Para áudio é espetacular o SoundCloud. Não, tô falando de áudio. Ele é melhor do que o YouTube. E não foi plataforma. E não foi. Pô, tudo que a gente pensava... tem aquele tipo de ouvinte, né? Que tá nos comentários. Aí ele coloca 1 minuto, 2 minutos. Aí, não, Jurandir, eu não concordo com isso. Aí, 30 minutos. Não, PH, não concordo com isso aí que você falou. Pô, no SoundCloud você pode comentar dentro do stream de áudio. Né? Tem um stream de áudio que você marca 1 minuto, vai lá e pum, comenta naquele minuto. E fica lá as carinhas das pessoas lá que comentaram em todo o streaming. Entendeu? Melhor até do que do próprio YouTube, onde as pessoas colocam o tempo e comentam. Genial isso, aí hora tal. Então também não sei se é plataforma. Fica a reflexão. Pergunta lá do bonito ali. Não vai dar para ouvir não. Peraí. Boa noite. Não foi nenhuma pergunta, foi só para complementar o que o Jurandir falou, que quanto ao player de podcast nativo, no Sony Xperia já vem um. Só que ele é meio precário, tanto é que ele achou rapadura e não achou 99 vidas. Mas ele continua já sendo um começo. Sim, é um passo, né? Eu acho que é um passo e aos poucos a gente tá vendo... O problema do Android é que a Sony faz o... Mas porque é Android? Não fala isso não. Alguém pergunta lá? Deixa eu ir aqui, que tá mais pertinho aqui. Boa noite. Agora há pouco saiu o resultado da Pod Pesquisa e eu queria saber para vocês... Não pode não falar sobre isso não. Tá. Eu queria saber para vocês o que é que representou essa pesquisa, questão de números de pessoas, de perfil de quem ouve podcast, e queria saber se vocês hoje aconselhariam alguém que tem vontade de começar a fazer podcast, pensando que, tudo bem, faz 10 anos que a mídia está aí, está funcionando, mas tem muita gente que não consegue começar e conseguir ir para frente. O que é que vocês aconselhariam, se a pessoa realmente pode começar e como começar? A segunda pergunta primeiro. Começar hoje é muito mais fácil do que foi, por exemplo, quando a gente começou em 2006. Em 2006 não tinha nada, sabe? Mas em termos de qualidade, em termos de quê? Em termos de instrução. Hoje a gente tem podcast que ensina a fazer podcast. Sim. A gente tem tutoriais em blogs. O próprio do Thiago tem vários tutoriais explicando como criar um feed, como editar alguma coisa, como trilhar alguma coisa, como você pode pegar músicas sem direitos autorais. Então, assim, livres de direitos autorais, né? Sem direitos autorais. Hoje é muito mais fácil, então eu recomendo sim. Mas hoje é inadmissível um podcast começar ruim. Então é mais difícil. Talvez. Em termos de cobrança... a pressão é maior. É mais fácil produzir podcast. Concordo. Tá, mas sim. entrar no sisteminha, né, no ecossistema lá e tudo, de participar das coisas, eu acho mais difícil. Porque hoje o microfone que a gente usou para iniciar o Rapadura Cast não passa da primeira edição, não. Eu não consigo nem ouvir às vezes. O Rapadura Cast tem 381 edições. Se eu for pegar as 50 primeiras, o áudio é um negócio que incomoda. Eu botava meu microfone num copo como suporte, assim. Era um microfone vareta. Aquele vareta, aquele branquinho que pregava assim no computador, né? Não tinha? Antigamente vinha naqueles Itautec do Silvio Santos. A gente colocava assim. Eu já gravei podcast no banheiro porque eu fui andando. Aí eu juro, não, aí tá ruim. Aí eu entrei no banheiro, tá ótimo. Aí eu fiquei. É o Wi-Fi, né? Às vezes dá esses problemas. Aí tá ruim. Mas eu acredito que hoje, com as ferramentas que existem, é mais fácil você começar um podcast. Se ele vai ser bom ou ruim, aí depende de quem está fazendo.
Mas em termos de conteúdo, para você, não sei editar, existem vários tutoriais. No próprio YouTube tem muitos tutoriais ensinando a editar, mudar uma trilha, limpar o ruído, tá muito mais fácil. No Bivid tem um curso online do Léo Lopes, é R$ 99,00. Aí tem lá, sei lá, uns 30 aulas. Tem hora pra caramba lá de tutorial, ensinando de tudo, desde fazer pauta, que é o mais simples, assim, até editar, trilhar e tudo, e no programa que ele usa lá. Mas a outra pergunta dela é boa também, da Pod Pesquisa. O que é que tu acha? Pod Pesquisa. Eu até comentei lá que existe um grupo no Facebook da galera que faz podcast, né? E saíram as prévias dos resultados e eu percebi que o resultado da Pod Pesquisa saiu diferente da pesquisa que a gente fez no Rapadura Cast. E eu falei assim, será que o público é tão diferente assim? Porque falaram sobre o público feminino. O Rapadura Cast tem um público feminino muito grande. A média nacional é muito baixa. Então, assim, é muito discrepante. Eu não usaria no Rapadura Cast a Pod Pesquisa como base para tomar a decisão. Já que na Pod Pesquisa a maioria do público é masculino, então vou fazer só filme de ação, brucutu, que os homens gostam, sabe? Aí não é um dos mais baixados, As Vantagens de Ser Invisível, né? Exatamente, que não é necessariamente um filme, um livro que o público masculino ame, né? E o mais baixado do ano passado foi o das Vantagens de Ser Invisível, foram 192 mil downloads. Então, assim, é muita coisa. E é um público um pouco diferente. Então, para quem não tem tanto público, talvez a Pod Pesquisa seja algo bacana para você medir como é que está o mercado. Isso, a avaliação de mercado, a Pod Pesquisa funciona. Talvez para o seu podcast especificamente não seja tão interessante, porque o cara que escuta o podcast do inimigo, ele escuta do Rapadura Cast de forma diferente. Porque o público do Rapadura Cast por exemplo, a galera que gosta muito de cinema. Então, o perfil é um pouco diferente. Pode ter um cara que é nerd e gosta muito de cinema. Obviamente, todo nerd gosta muito de cinema. Mas existem diferenças, existem escalas. Então, o comportamento de um é diferente do comportamento do outro, né? Então, assim, é uma pesquisa extremamente relevante para a comunidade de podcast, principalmente por causa da mobilização, mas para tomada de decisão, não sei se é uma coisa bacana. Quando eu falo tomada de decisão, é assim, mais pessoas acessam os podcasts através do Windows. Então vou desenvolver alguma coisa que seja bonito para o Windows e foda-se o resto. Sabe? Então, assim, mas interessante. O que já está acontecendo, alguns podcasts, depois da Pod Pesquisa, se eu não me engano, o podcast eu não lembro qual é agora a categoria, mas deu uma categoria lá do podcast que o pessoal queria que tivesse mais, né? E aí surgiram assim uns 3, 4, pequenininho e tal. Lá em Fortaleza surgiu uns 2 assim, dessa categoria. Para quê? Só e somente só para preencher a lacuna que tinha lá colocado na Pod Pesquisa, né? E o cara moldou o podcast dele bem redondinho de acordo com a Pod Pesquisa. O tempo, os assuntos, o número de participantes, tudo mais. Achando que aquilo dali é a fórmula de sucesso, né? É bizarro, porque o Jurandir está há 8 anos, né, como a gente falou, e há 8 anos o Jurandir pensa coisas novas e diferentes para o Rapadura Cast, por mais que às vezes não pareça, por mais que às vezes não vá para o ar, mas sempre tem algo diferente sendo colocado. Não é bula de remédio, assim, não vai acontecer daquele jeito mesmo que a Pod Pesquisa está dizendo, entendeu? Então, é bom para vender, mas você tem que conhecer o público do seu podcast específico mesmo. Fazer a sua pesquisa, fazer o seu, sempre aliado a uma promoção para que as pessoas, né, respondam mais, e fazer um negócio rápido que não seja cansativo, para que as últimas perguntas ou respostas não sejam clica para acabar logo, né? Então, não sei. Pod Pesquisa muito bom, mas tem esses pontos aí que eu não levaria tão Caxias assim como algumas pessoas estão levando. Acho que é o ponto. Como toda pesquisa, né? Você não pode tomar tanta decisão por causa de uma pesquisa mas tem de um público gente tão heterogêneo, não, né? Que atrás aqui.
Boa noite. Foi comentado a respeito da população do podcast, né? Não seria o podcast não tão popular por já ser uma mídia de nicho, uma mídia específica para um grupo de pessoas? Ela já seria popular, todo mundo que é daquele nicho, mas o pessoal que não tem interesse tanto em filmes ou em jogo não ser popular, porque não é do interesse dessa pessoa. Não seria esse o motivo do... Talvez seja... podcast é claramente uma mídia de nicho mesmo. Mas é uma mídia que também consegue alcançar pessoas que não têm tanto tato com a mídia podcast. Por exemplo, o problema, o que eu vejo assim, é porque existe um formato clássico do podcast em si, que ele não é muito convidativo para quem é novo no mundo do podcast. Vou dar um exemplo. O podcast ele parou de se explicar, né? Parou de se explicar. Faz um tempo que por exemplo, você forma uma base de ouvintes, né? Aí você forma lá, sei lá, 5.000 downloads, é certo você ter, independente do episódio. Aí depois que você forma essa base, que é pequena se a gente comparar, você para de explicar o seu podcast. Você passou até chegar nessa base dos 5.000 explicando. O podcast é isso, a gente fala disso, fulano de tal. Você perceba que a gente sempre cita os nomes das pessoas repetitivamente. E tem uma hora que a pessoa para de citar o nome. Fala aí, Marquinhos. Quem é Marquinhos, mano? Quem é Marquinhos, né? Você pode reparar, não que o Rapadura Cast ele sirva de modelo pro que deveria ser feito. Mas existe um padrão, por exemplo, a gente se trata muito pelo nome e sobrenome. Então fala assim, Rafael Santos, dê sua nota para o filme tal. O cara sabe que quem vai falar agora é o PH. Ele pode ter esquecido o ouvinte novo, ele escuta 5 vozes ao mesmo tempo, ele não sabe quem é quem. Você começa a tratar pelo nome, a pessoa sabe quem é. É uma coisa que a gente não vê muito, porque as pessoas têm tanto aquela ideia de que podcast é um papo de amigos, que leva a intimidade ao extremo, né? Quando assim, você tá com amigos, você não fala, e aí, Rafael Santos, tudo bom? Tudo bom? Você não fala isso. Você fala, e aí, tudo bom? Você não precisa falar o nome. Não, e aí, viadinho? Mas tem isso mesmo. E o podcast, quando pega essa base, 5.000, agora eu quero 10.000. Aí para de falar sobre ele mesmo. Para de explicar o assunto, por que foi escolhido aquele assunto. Porque ele pensa que, não, esses 5.000 aqui, eles já sabem por que a gente gosta disso. Eles já sabem por que a gente escolheu esse assunto. Eles já sabem que vai ter um quadro de e-mails, né? Então, aí a pessoa para, o que é que ela faz? É de 5.000 para trás. Não é de 5.000 para frente. Tem podcast que chega no seu limite, né? Ele não consegue crescer. E eu vejo um caso da questão do formato, por exemplo, o quadro de e-mails. Você chega assim, Jurandir, por que o Rapadura Cast não tem quadro de e-mails? Porque a gente tentou uma série de formatos. Quem acompanha o Rapadura Cast sabe que a gente transformou o quadro de e-mails. Para quem não conhece o que é quadro de e-mails, quando a gente abre o podcast, a gente apresenta qual vai ser o tema do podcast, apresenta os participantes e diz assim, só que antes da gente começar a conversar sobre esse tema, a gente tem alguns recados, que a gente vai ler e-mails referentes a programas anteriores, algum recado de algum anunciante, algum recado do próprio blog, e etc, etc. Esse quadro de e-mails, para quem chegou agora no podcast, é frustrante. Porque você chega, olha, eu vou te recomendar um programa de áudio, um MP3. Tu coloca no teu fone de ouvido, no teu celular, e escuta. É sobre as vantagens de serem... sobre Bruce Lee. Um podcast sobre Bruce Lee, nosso cast 350. Tu que gosta de arte marcial, tu vai gostar desse programa. Aí ele, beleza, vou ouvir. Ele nunca escutou o podcast, mas estou aqui ouvindo como se fosse um programa de rádio. Aí tem toda a empolgação, né? Bruce Lee, a galera gritando, porra, frases vamos falar, de efeitos no vamos início. Falar sobre Bruce Lee, vai ser foda. Aí na hora que vai... Vamos falar sobre o programa anterior. Peraí, gente, não vamos falar sobre Bruce Lee. 25 minutos de mensagens. Sobre o programa anterior. Sobre o programa anterior que o cara nem ouviu. Por que ele vai ouvir aquilo? Então, assim, o podcast, o formato... E eu ponho minha propaganda lá. Exatamente. E aí eu vou e ponho minha propaganda lá. Por que não coloca na abertura? É estranho, né? Então, assim, no Rapadura Cast, depois de 200 edições,
depois de 4, 5 anos, a gente tirou o quadro de e-mails. Não tem mais quadro de e-mails. A gente criou novas formas de interagir com o público. Participando mais dos comentários no site. Criando enquetes no Facebook. A gente vai lá e pergunta. Lê mensagens do pessoal do Facebook dentro do podcast. A gente criou uma forma. No Twitter a gente é mais interativo. Então, se o público quer feedback, que seja dessa forma. Eu acho que até que é muito melhor você conversar com ele e criar até uma relação. Muitos ouvintes viraram amigos nossos por causa dessa interação. E eu acho que um cara, quando gosta de alguma coisa, de um produto, ele quer se tornar amigo porque ele se identificou tanto com aquele produto, fala assim, putz, seria legal conversar com ele um dia. E acontece muitas vezes. Então, assim, o quadro de mensagens, ele foi aniquilado do Rapadura Cast há 3, quase 4 anos. Não vai voltar. A gente criou um modelo onde se o cara baixou o podcast e é sobre o Bruce Lee, ele vai escutar Bruce Lee do primeiro minuto até o último minuto de programa. Fechou. É assim que a gente pega ouvinte novo. O Rapadura Cast tem uma taxa de crescimento de download muito grande. Por quê? Porque um cara que gosta do Bruce Lee e fala assim, putz, tem uns amigos da academia que fazem arte marcial comigo, eles também gostam muito do Bruce Lee. Vou trazer num pendrive e vou dar para ele baixar. Não necessariamente ele precisa dizer o link do site para o cara baixar. Ele pode trazer um pendrive e passar para a pessoa. Então, existem muitos ouvintes de podcast que às vezes nem acessam o site de empresa, por exemplo. O cara coloca na rede e o cara vai lá e baixa. 20 pessoas baixam, 15 pessoas baixam. Até convencionou-se que cada episódio você pode multiplicar por 3, né, o número de download. Porque por causa do alcance, o alcance, né, que tem. Eu não levo isso, não faço isso, não. Eu também não levo ao pé da letra, mas eu sei que o alcance de uma edição... Né? Quando você gosta de um podcast, a gente está aqui... Eu sei que tem muita gente que escuta todo tipo de podcast, desde de cinema, de cultura nerd, de games e tudo mais. Quando você escuta um podcast e gosta daquele tema, você vai atrás. É um filme que você não viu, mas os caras falaram tão bem, eu vou querer assistir. É sobre um livro, vou querer assistir. É sobre um game, tem cara que está escutando e ele está gostando tanto que ele, na hora, enquanto está ouvindo, ele quer jogar aquele jogo. Então, é uma mídia que consegue ter esse impacto, diferente um pouco dos vlogs. Porque o vlog ele tem um tempo um pouco mais reduzido, de 10, 15 minutos. O poder de impacto é interessante? Eu sei que tem muita gente que assiste vlog e se sente fisgado por algum tema e vai atrás depois. Mas eu acho que é um alcance um pouquinho menor em relação sei lá, o podcast, você tem uma relação tão boa com ele que você trata aquelas pessoas que estão participando daquele podcast como se você estivesse lá também. A gente fala que é o participante oculto, que está lá ou só ouvindo, ele não está participando. Às vezes até fala sozinho. Caraca, nada a ver, PH. PH nunca vai ouvir, mas ele participa. Eu recebo tweetada às vezes. Eu nem entendo o que é que eu discordo com o que é que tu falou na edição, não sei o que. Pois é, então assim, é uma coisa que vale a gente pensar quais são os formatos ideais. Será que é bacana a gente manter quadro de e-mails num podcast? Por muito tempo falou assim, né? Não, o podcast aí é assim, aí podcast brasileiro você edita dessa forma, aí para tirar o ruído, esse filtro aqui que se utiliza, enfim, um monte de conceito, né, que arredondou o podcast brasileiro, né? É assim, as pessoas gostam de ouvir o podcast brasileiro assim. Aí a gente lança o Isso é Muito Tarantino, que é uma porcaria, né? Que é uma loucura, é um áudio no meio de uma mesa captando todos os áudios do mundo, porventura as nossas vozes. De vez em quando pega as nossas vozes. E tem download para desgraça. Até que pode. É a contracultura, né, do podcast. Exatamente. Para quem não conhece, a gente criou um podcast chamado Isso é Muito Tarantino. Que foi durante... A gente estava no aeroporto de Guarulhos. Voltando ao Campus Party. Voltando ao Campus Party, a gente estava no Pizza Hut esperando o avião. Na verdade, estava no Pizza Hut comendo, esperando o avião. E o avião vinha dali às 5 horas. Exatamente, porque 5 horas o avião ia chegar. Aí o PH tava com aquele microfone, aquele H4, que é excelente a captação. E a gente falou assim, vamos criar um podcast?
Aí como que a gente vai fazer? Vai ter que editar, podcast, putz, é um saco, vai demorar pra caralho pra editar e tudo mais. O que aconteceu? Vamos lançar um podcast sem cortes. E ele é só a nossa conversa que a gente está tendo na mesa. Do bar, do restaurante, é lógico que a conversa acaba sendo guiada. Tem uma pauta escondida. Não tem uma pauta assim, né? Mas acaba criando-se, né? A gente acabou guiando com o tempo. Antes era mais natural. A gente colocava o microfone e deixava gravando qualquer coisa. Gravava lá 30, 40 minutos. Aí começou a terminar, todo assunto terminar em merda, né? Aí a gente, não, vamos botar uma pauta, porque senão... exatamente. Quando eu digo merda, não é um assunto merda não, é merda mesmo. Merda. Aí a gente pensou assim, porra, já que a gente vai pra uma pizzaria tal, vamos conversar sobre aquele filme lá na pizzaria? Isso. Pronto. A gente gravava lá 40, 50 minutos. Só que nunca era um tema específico, a gente ia daquele filme e tal, até o livro, até a dor no pé que a gente tá, o PH nunca mais vai cortar as unhas com uma especialista. Porque ela lascou minhas unhas aqui. E é bizarro, porque ele captava todos os áudios. Tem um podcast que o áudio da mesa vizinha é melhor do que o da nossa voz. E tem hora que a gente fala assim, não, vamos escutar o que é que eles estão falando, e a gente deixa gravando lá, entendeu? Porque a gente fica captando a mulher falando da mãe dela lá. A gente fica com um fone de ouvido, eu fico com um, ele fica com o outro, aí a gente fica ouvindo, e a captação é perfeita, então a gente consegue escutar mesmo o ambiente. A gente, não, vamos se calar aqui, depois a gente grava, né? Só que o papo delas estava tão bom, não, vamos gravar elas. Então, é um podcast que nasceu de uma forma totalmente inusitada. A gente, por já fazer podcast, a gente sabia guiar as conversas. Por exemplo, chegava garçom, ao invés de só fazer o pedido, a gente conversava com o garçom. Puxava, perguntava o nome, ele falava alguma coisa. No Pizza Hut eu falava assim, eu quero a pizza mussarela, mas sem cebola. Aí ela, tu não gosta de cebola não? Não gosto de cebola. Aí, não, mas não era assim. Tentei Turma puxar da mais Mônica, assunto. Né? Mas tentei puxar mais assunto. E é interessante, aí você diz assim, mas esse negócio aí não vende, é só por prazer, né? Desse jeito aí, porque não tem formato, vocês não apresentam tudo mais. Pelo contrário, né? Porque os estabelecimentos... A gente começou a vender para restaurante. Os aí restaurantes... Você vem aqui, aí grava aqui... E divulga. E fala que a comida é boa. Fala assim, olha... PH, onde é que a gente está hoje? A gente está aqui no Jokers, que é uma hamburgueria lá de Fortaleza, famosa e tudo mais. Até hoje eu recebo Não, tem no Foursquare, depois vocês foram de Fortaleza, no Foursquare lá do Jokers, né? Que, não sei por que a gente está fazendo essa publicidade, tem escrito assim, vim aqui por causa do Isso é Muito Tarantino. Escutei o Isso é Muito Tarantino e vim aqui. E até hoje eu recebo tweet do pessoal, PH, eu tô aqui em Fortaleza, tô chegando lá no Jokers, hein? Lá, eu não moro lá não. Então, a gente transformou uma brincadeira que a gente criou num formato de mídia, que é interessante. Imagina só, o sonho de todo mundo ir para um restaurante e comer de graça. E ganhar com aquilo. Então é uma coisa interessante. Só que a gente acabou desanimando um pouco com o projeto e muita gente pede para voltar. A gente tem um É porque era bizarro, né? Por exemplo, a picanha desse restaurante é boa. Aí a gente ia no outro restaurante, rapaz, essa é a melhor picanha que eu já comi. Aí na outra a gente não pode mais falar que é a melhor picanha, né? Tem que falar que é de outro jeito agora. A gente fala do caixa, rapaz, pensa num caixa aí simpático, viu, mano? A gente falava, se chegava uma picanha, tirava. Eita! Bonito, né? Tira uma foto, vai. Tirava a foto, a gente colocava, tá no post. Aí o cara ia lá desesperado, via a foto da picanha no post. Tá no Instagram, então. E é bizarro, né? Porque muita gente também, aquele efeito de refrigerante, né? Você vê alguém bebendo refrigerante, por exemplo, eu falei refrigerante, muita gente vai querer beber refrigerante agora. Aí a gente abre o refrigerante do lado, aí no exato momento que eu abro o refrigerante, isso, alguém escutando, né? Aí recebo o tweet assim, né? Pô, eu tinha parado de tomar refrigerante, cara, eu escutei, tô abrindo, foi tão legal, tá, eu vou beber. Como é que pode um negócio, ele não sabe nem o que é que eu tô bebendo, qual é o refrigerante que eu tô bebendo, né? Não sabe nem se é refrigerante mesmo, pode ser aqueles Shippers, né? Não sabe nem o que é que eu tô bebendo, mas ele foi lá, formou na cabeça dele. Aquele... Né? Ou seja, se no próximo episódio eu falasse, pensa numa Coca-Cola boa, aí era Coca-Cola, né? Aí acabou. Pergunta. Não tem pergunta? Aí se a gente fosse pro da Pepsi, ou Pepsi boa, né? Aí pro Guaraná, opa, é Guaraná bom. O formato é só pergunta ou participativo? Não, mas só pode pergunta. Então, boa noite, pessoal.
aos colegas aí, é o seguinte. Você falou o negócio da morte do podcast há 3 anos atrás e preveu, né? Então, eu acredito, né, eu estou só complementando, que a questão do podcast, ela é mais uma questão cultural nossa, do brasileiro. O brasileiro, pelo que eu estudo, né, e pelo que eu vejo, ele tem muita cultura da televisão. E a cultura do rádio pegou pouco. A gente aqui do Nordeste tem uma cultura do rádio por conta dos ancestrais da gente, né? De quem é de interior, etc. Mas o povo em geral gosta mais da TV. Por quê? Porque é um formato que chama mais atenção, é mais simples, o pessoal está acostumado, né? Globo está aí para dizer, né? Então, o YouTube talvez tenha feito mais sucesso por conta disso, né? E tanto é que foi feita uma pesquisa recentemente que diz que o pessoal não passa 90 segundos vendo um vídeo. Então, imagine ouvir 1 hora de podcast, né? É mais cansativo, né? Então, eu acredito que o formato não vai morrer, por quê? Por conta da inclusão digital, né? Hoje em dia, você falou aí a questão do Android, todo mundo hoje em dia tem smartphone, é fácil de conseguir, é fácil de acessar a internet. Então, eu acredito que o formato podcast não vai morrer por conta disso. Ele vai evoluir, na verdade. Agora, como você falou, existe a questão de você... Isso aí não precisa vir de cima. Qualquer um daqui, qualquer pessoa que esteja desenvolvendo, seja programador, pode criar um programa, um aplicativo tal que facilite essa comunicação da pessoa querer ouvir o podcast, né? E tem a questão também cultural, né? Que a gente, como você falou aqui, o YouTube, os comentários no YouTube, parece que o cavalo pisou ali, né? Porque você mostra o nível de gente que está, né, vendo aquilo ali. Então, o pessoal que ouve o podcast realmente é um nicho muito específico. É um pessoal que tem, assim, um conhecimento um pouquinho a mais de quem está acompanhando o YouTube, né? Então, eu só queria fazer esse adendo aí, né, no caso. Eu acredito que a rádio ainda é muito forte. Por mais que a gente... porque mas enquanto houver carros, as pessoas vão ouvir rádio. Não tem... E sempre tem alguém escutando. O podcast vai matar a rádio. Não, quem vai matar a rádio é o avião. Se popularizar o avião, aí tem que se pensar. Mas enquanto tiver carro, é rádio. Acabou. Que pensamento é esse? Ponto. Pensamento é muito Tarantino. Quando popularizar o avião, né? Vou pegar meu avião ali. Bom dia, boa noite, boa tarde, boa noite. Aproveitando o ensejo, realmente eu só queria complementar essa questão. Você disse que foi levantada aqui novamente, que enquanto houver trânsito, pronto, eu vim aqui com uma galera de outra cidade, meu colega ele estuda em outra cidade, também faz faculdade, aí todo dia ele pega um podcast que ele assina, baixa, coloca ali no MP3 player dele, porque vai ser 2 horas, ida, volta, sem sinal de rádio. Música você não vai aguentar, 2 horas de viagem todo santo dia, escutar aquelas mesmas músicas, nem lançam músicas boas assim hoje em dia, para você ter essa variedade. Então o podcast, eu acho que não morre por causa disso, porque enquanto houver trânsito, enquanto houver deslocamento, sempre vai ter aquilo dali. E complementando do YouTube, por exemplo, eu sou um fã assíduo do MRG, e quando eles começaram o projeto do MRG Show, na internet era aquele programa de 20, 25 minutos, aí foi pegando fama, foi pegando inscrições, e você falou que até diminuía, não foi? Mas só que hoje o programa é de 8 minutos. Parece que assim, você já vinham do podcast, mas aí você vai pegando uma dimensão maior, até um ponto que vai surgindo projetos paralelos, vai surgindo oportunidades, mas o ganha-pão que levou a tudo aqui dali, a raiz foi isso, e você não pode abandonar. Você tem que manter, porque daqui a pouco você vai lá ver os comentários de todo mundo. Poxa, cadê aquele programa de 20 minutos? Cadê aquele programa de 30 minutos? Agora é de 8, daqui a pouco é de 6, 7. Toda vez vai diminuindo ali e estão faltando o foco para aquilo dali que tirou todo mundo que começou ali, está agora ali aparentemente para todo mundo, e não. Você está esquecendo aquilo e está focando em outros projetos. Não, tem que focar naquilo que lhe fez ser grande, aquilo que lhe fez ser visível para o país inteiro. Então acho que é isso. Muita gente que começou, pegou uma certa publicidade, começa a pegar os projetos e esquecer aquilo. Não pode deixar para trás. Então, para todo mundo que está aqui querendo fazer um podcast sucesso, se você vai começar com aqui, você não abandone.
Tem projeto paralelo? Tem, todo mundo tem que ter, aparece, mas mantenha o seu foco. Aqui é o seu ganha-pão, ali é o paralelo. Até que um dia o paralelo seja maior realmente, aí você pode ter essa atitude. Eu não sei se tu concorda, mas... Na verdade foi uma crítica. Quando você atrasa o cinema com rapadura é por causa do 99 vidas. Foi isso, resumindo, tudo que ele Exatamente. quis dizer. Foi isso aí. Mas tudo pode atrasar. Menos a menstruação da namorada. Né? Mas, ó, o que eu digo em relação ao MRG, principalmente, o MRG ele fez uma migração muito boa do podcast para vídeo. É tanto que muita gente, parece que eu percebo que meio que parou de acompanhar o podcast e tá só no vídeo. E eu percebi também que quando eles fizeram essa migração pro vídeo e teve aquela mudança dos podcasts semanais que ele falava de cinema, de games e de quadrinhos, muita gente ficou com raiva porque saiu essa trinca. Porque era uma divisão bacana, né? Era você, putz, esse é um podcast de cinema. Não gostei, mas daqui uma semana, daqui 2 dias, eu vou escutar o de games que eu gosto, sabe? Quando ele diminui para um podcast por semana, você perde um pouco a sua base. Eu percebo que existe uma base que migrou para o YouTube e poderia ser muito bem compartilhada, ser a base do podcast e YouTube, a mesma base. E uma mandando audiência pro outro, sabe? E às vezes não acontece isso. Tem muito vlog que é bem famoso, com 500 mil visualizações, e que ele vai... eu quero migrar tudo para um blog. E não consegue mandar essas 500 mil visualizações pro blog dele, sabe? Então é um trabalho que você tem que se fazer e é complicado, mas cada caso é um caso mesmo. Eu não vi nada que tu falou. Tinha um cidadão levou uma queda tão absurda ali que você não tem noção. Eu tava querendo ver se ele sobreviveu. Ele tá até um pouquinho acima do peso, aí mais engraçado ainda, né? Porque uma coisa é um cidadão cair, né? Outra coisa é o gordo cair. O gordo cair, ele é diferente. Parece uma tartaruga quando ela fica desse lado, ela não consegue se mexer, tá? É horrível, rapaz. O gordo fazendo enrolamento é horrível. O negócio de judô, né? Aí, outra coisa que ele falou ali, né? O do trânsito, né? Eu falei o negócio do carro. Isso. Uma coisa que eu nunca entendi, desculpa, porque eu não ouvi mesmo. Uma coisa que eu nunca entendi é a rádio dizer qual é a rua que está engarrafada. Isso é antipropaganda. Ou talvez ela diga para a rua errada que está engarrafada para você pegar a outra e na verdade a outra que está engarrafada. Porque se ela disser o caminho certo, né, o caminho bom, você chega logo e não escuta mais a rádio, desliga. Então eu nunca entendi. Sempre achei meio burrice o pessoal falar, não vá pela, sei lá, pela rua tal. Mas talvez a pessoa esteja escutando a rádio porque essa rádio ajuda no trânsito. Mas aí é assim, né? Escutou, acabou. Né? Devia ser uma rádio, não fala, mano, deixa aí. 15 minutos, ele falou. Quer puxar outro assunto para mudar esse lance de alcance do podcast? Acho que mais pergunta mesmo? Então pronto. Vai mudar de assunto? Só pode se for mudar de assunto. Vamos falar de outra coisa. Mudou de assunto? Deixa eu ver aqui para ver se ele muda um pouquinho de assunto aqui. Não, quanto essa diferença entre o vlog e o podcast, eu acho que pra mim o que eu sinto mais é porque quando a gente senta pra ver o vlog, você foca naquilo ali. A gente já tá, como o cara falou ali, a gente já tá acostumado com esse sistema de televisão, de sentar e assistir. O podcast eu já sofro mais, por exemplo, eu não consigo escutar o podcast enquanto eu trabalho. Porque ou eu consigo prestar atenção no podcast, se eu prestar atenção no podcast e quando não estou trabalhando eu vou fazer merda. Ou então eu trabalho e escuto o podcast e vou perdendo a informação. Eu acho que o peso do vlog, um dos pesos do vlog ser mais forte, tá nessa questão de você poder focar nele. E focar só no áudio, deitar e ficar escutando, às vezes nem todo mundo tem essa paciência, né? Mas tu não consegue trabalhar assistindo vlog também não, né? Não. Porque tu deixa de trabalhar. O podcast, pelo menos, eu conheço muita gente que só consegue trabalhar hoje em dia. Por exemplo, a galera da programação. É só com fone de ouvido. Música, podcast. A galera do design também. Música, podcast. Então, assim, depende muito do trabalho, né? Assim, se for um trabalho que precisa de muita concentração, talvez aí não... nem funcione. Mas tem outra coisa assim, aí é uma dica para quem quer fazer, né? Para quem faz, enfim, não sei.
no final, o Rapadura faz isso muito bem, resumir a sua opinião. Né? Porque realmente é normal no podcast 1h30, cara. É tempo demais. 1h30 você perde várias vezes o assunto, né? Você sai do foco, você começa a imaginar outras coisas, você começa a imaginar o que você falaria e tudo mais, né? E no final, tem podcast que termina, pronto, acabou. Pode gerar a sensação de que, se a pessoa que não se dedicou 100%, pode gerar a sensação de que ela não obteve nada de cada um dos participantes, né? Então é bom que no final, no podcast, tenha sempre um resumo da sua opinião. E que cada um fale o resumo da sua opinião. Acabar meio no seco, né, no corte seco, como chama, nem sempre é muito bom. E pode diminuir esse problema que você tem. Né? Por mais que você não esteja 100% focado lá no podcast, ali, fissurado naquilo dali, se você tiver no final um resumido tudo que aconteceu, você acaba se lembrando o que foi dito. E por mais que você não tenha prestado atenção, seu ouvido escutou e ele traz de volta. Entendeu? O ouvido não, né? O bicho está aqui dentro. Aí ele traz de volta. Aí, por isso que é importante o resuminho no final. Mas é por isso também que é interessante que cabe ao podcaster também trazer a atenção do seu ouvinte. Às vezes o assunto está tão disperso que você realmente se perde também junto com a conversa. Mas você chamar... Olha, não, presta atenção agora. Então o ouvinte já vai... Opa, peraí, ele está falando comigo. Então vou me ligar um pouco. Então existem algumas técnicas que às vezes dá para fazer, às vezes não, né? O que eu ia falar é o seguinte. Eu queria perguntar... o podcast realmente é tipo uma rádio. E eu mesmo, por exemplo, ultimamente eu tenho ouvido bastante o Rapadura Cast, por exemplo. Eu ouvi o de Noé, e sobre o filme de Noé. E eu conheço pessoas que, por causa de religião, teve um bloqueio gigante por causa daquele filme. E por causa daquele Rapadura Cast, eu realmente comecei a ver o filme com outros olhares. Ou seja, me trouxe mais conhecimento em relação àquilo. Eu me pergunto, já aconteceu de chamarem vocês ou procurarem colocar tipo um podcast para uma rádio aberta e vai trazer, eu acredito que vai trazer esse tipo de conhecimento tanto para o público em geral sobre cinema, sobre cultura pop em geral, sobre ciência, tem várias histórias. Eu queria saber se já chamaram vocês para esse tipo de coisa, para abrir um podcast para uma rádio aberta. A gente já fez algumas participações em algumas rádios, em termos de entrevistas e bate-papos, mas é porque o formato do podcast em si, ele é um papo direto. O formato de rádio, ele é muito engessado. É assim... Tanto que o Fim de Expediente, pegando o exemplo, né, que é da rádio, é o programa do Dan Stubach, com dois economistas amigos dele, na não CBN. É sobre economia, da CBN, exatamente. Ele tem uma base maior fora da rádio, que é no podcast, né, que é gerado, do que na rádio mesmo. Porque, como a gente falou, o lance do carro, né? Em casa, dificilmente a gente está aqui de bobeira. Rapaz, vai começar na rádio o programa do Dan Stubach. Eu sei que tem esse tipo, mas é diferente. É muito mais público, ele perguntou, é muito mais público. Eu tenho medo desse gesto. Mas não sei se é aquele público mesmo, sabe? O cara que vai sair lá do podcast, vai clicar lá no .com.br que a gente colocou e vai comprar o livro que a gente falou, ou vai correr por cima. Eu acho que é diferente. Acho que rádio, se você perceber, a rádio ela não sustenta 1h30 com o mesmo assunto, né? Ela dilui em 20 minutos. E nos próximos 20 minutos é outro assunto, e no outro 20 minutos ela já volta. Justamente porque é o tempo médio de você passa dentro do carro, né? Que é 20 e sem falar que, assim, 8 minutos de conversa, 3 músicas. Né? Então, assim, isso quebra... tá acabando, né? Porque as AM estão vindo mais forte na FM, tá acabando esse lance de música. Vou te dar uma dica. O melhor podcast que eu gosto de escutar é o Pânico na Rádio. Só que o formato podcast, que é sem as músicas. Então eles cortam, é só a parte da entrevista. O programa tem 2 horas, sem as músicas fica 40 minutos, 1 hora, né? 45 minutos a 1 hora, perfeito. Então assim, em termos de... Eu acho o Emílio, o apresentador, um excelente radialista. O cara sabe lidar, o cara sabe puxar os temas, o cara sabe apresentar. Então assim, pra ouvir, eu não gosto de ouvir na rádio. Que é foda, você tá conversando aqui, o papo tá bom. Propaganda. 4 músicas. Porra.
No podcast eu tô lá. Você nem lembra mais qual era o assunto, né? Eu perco, exatamente. E assim, eu não sei se fez diretamente pro Jurandir. Eles nunca me fizeram proposta direta para levar o podcast para a rádio. Pelo menos os podcasts que eu participei, ou que eu gerencio mais comercialmente, assim, não fizeram proposta. Mas também eu sempre me bloqueei muito, sabe? Eu prefiro ir, se for para ir para a rádio, eu prefiro ir para a rádio, fazer um programa de rádio, outro programa do estilo rádio, que não tem muito a ver com o podcast mesmo, não. Não sei, é minha visão. Eu, PH Santos, para a rádio. Mas o Rapadura Cast, o 99 Vidas, o próprio Iradex, na rádio, não sei. Acho que não roda. Porque o cara vai escutar muito fracionado aquilo ali. E fracionado, você imagina. A gente está falando sobre Noé, ele chega na metade do assunto, ele vai olhar assim, já achei, se essa rádio agora é católica, o que é? Mudou, foi? Né? Com certeza cinema, mas só que pode gerar isso, porque a pessoa escuta muito fracionada no rádio, né? Tem muito ouvinte que chega, o programa já está rolando, né? Então é muito fácil você se perder. Então, até o radialista, ele tem que se... ficar voltando, ele né? Tem que ter cuidado, assim. A gente está falando aqui sobre o filme Noé, no meio do programa. Quem está ouvindo desde o começo sabe que você está falando desde o começo. O que é bizarro, né? Não dá para fazer isso no podcast, porque a pessoa deu play naquilo ali. Ela sabe, né? Ela tá lá. Ela sabe o que está consumindo. Ela não começa a ouvir na metade do Só podcast. se for um menino ali que esquece no meio do caminho. Rapaz, o que é que eu tô ouvindo mesmo? Aí seria bom, né? Não, tô brincando, não é tão assim não. Mas pode acontecer. Um programa de Moção. Não vamos citar Moção, porque ele tem uns problemas aí. Moção parou de ser legal. Fala aqui no microfone. Ele tem um momento bem longo que toma um espaço porque é só pra pegadinha. A brincadeira lá dele. É isso que eu tô dizendo. Esse momento da rádio, sei lá, durante 10, 15 minutos diário, falar sobre um assunto cinema, eu acho que se abrisse isso, eu acho que as pessoas que não escutam, a grande porcentagem que não escuta esse tipo de coisa, talvez se interessasse até pelo assunto. Que horas é que ele faz isso? 6 horas. Se eu ouvir 6 horas, ele vai estar fazendo esse quadro das pegadinhas lá. Aí, entendo o problema. E se eu quiser ouvir 9 horas da noite, ou 3 horas da tarde, ou 1 hora da tarde, sei lá. Entendeu? Aí eu vou ter que apelar pro podcast de volta. Esse é o problema. Esses quadrinhos que tem, né, para cinema na rádio. Cara, é o mesmo quadro de 2 minutos e meio, 3 minutos durante o dia inteiro. Né? Fica sempre repetindo. A cada 2 programas, aí entra lá, cinema com Jurandir Filho. Aí Jurandir Filho fala do cinema lá da hora. Lá. Estreia hoje todo Planeta descolado. Dos Macacos. Tem que ser todo descolado, né? E aí, galera, estreia hoje Planeta dos Macacos nos cinemas. A macacada reunida. 5 minutos aí. Tinha pergunta. Aqui tá penso. Já foi muita pergunta aqui desse lado. Tá quase caindo ali, fazendo um buraco de pergunta. Eu queria perguntar, Jurandir, como é que funciona mais ou menos o esquema de dar nota para os jogos no 99 Vidas? Se é que tem, é claro. Vai lá e dá a nota. É porque a nota do 99 Vidas é de 0 a 99 vidas. Né? Então, é porque o 99 Vidas é em termos de critério, você não pode levar muito a sério. Porque dependendo da discussão em si, você pode mudar a sua opinião só para provocar quem deu uma nota boa, por exemplo. Até porque como é as coisas velhas, Júlio? Exatamente. Dá nota para as coisas velhas, mas se vocês estão falando tanto tempo depois é porque é bom. Não é não? Talvez. Qual é a nota de Sonic, por exemplo? Foda. Qual Sonic? Foda. Sonic 1, 99 vidas. Só de a gente tá falando já é bom. Acabar vai jogar. Sonic 2, 99 vidas. Eu Sonic acho 3, esse podcast 99 vidas. 80 vidas. Na verdade, eu sou contra notas. Mas tu sempre dá nota, macho. Mas eu dou forçado, né? O que o Roxo pergunta. Esse negócio de dar nota é um absurdo, mano. Todo mundo dá nota. A gente colégio a vida toda, nota. Aí por exemplo, nota. Aí o meninozinho que tava lá, diluído durante todo o semestre, é taxado por aquela nota 8.2. Você é o quê? É um 8.2. Você não sabe o que eu fiz para chegar no 8.2. Você é um 8.2. Tá vendo o 9.0? Ele é melhor do que você. Esse é o cara. E outra, não pode ter 2 9.0. Porque ele vai comparar. Mas o 9.0 de 2015 é mais top. Foi mais... Aí eu... Por exemplo,
quando eu dou nota, eu sempre fecho o quadrante, né? A falar nota. Eu dei 10 para Capitão América, foi 9, Capitão América, 9, né? Aí como é que você deu 9 para Capitão América e 8 para esse 4 filme? pro Hobbit. 4 pro Hobbit, né? Como é que pode? Que absurdo. Capitão América, ele conversa com os amigos dele só, de herói, não sei o quê. E o Hobbit, ele conversa só com as patotinhas dele, negócio de seus anéis, de Hobbit, não sei o que, tudo mais. Então não compara, entendeu? Só que o cara vai e busca. E nota isso. Não, nota é absurdo. Eu vou dar todas as notas 0. Todas. Não. Não, o cara fala assim, Jurandir, mas tu deu 10 pro Capitão América e 10 pro Poderoso Chefão. Jurandir deu 10 pro Capitão América e deu 9 pro Poderoso Chefão. Não concordo, não escuto mais. É isso que ele é. Tá vendo? Aí, o cara não entende por que aquela nota. Ele não, quando você bota a nota, lascou. Se você escrever um texto, aí tiver uma nota embaixo, acabou. É a mesma coisa que dizer assim, não leia meu texto. Veja só a nota embaixo. Né? Mas é uma forma de você guiar, mas você fala assim, putz, eu li o eu vou botar Rapadura, a nota agora no meio do América texto. Tinha nota 10. Eu vou botar no meio do texto, assim. Vou assistir escondido, esse filme. Deitado a nota, assim. O cara vai ter que usar um espelho pra ver a nota, entendeu? Tá invertido assim, raspadinha. Raspar o monitor. Solicite sua raspadinha, aí chega uma raspadinha em casa, o cara raspa, nota 9.7. Pra ver se ele leu o texto, porque é um absurdo. Mais uma pergunta. Pergunta, mas aí, acho que é pra acabar, porque já tinha 5 minutos aqui. Vai lavar, mano, eu tô cansado, mano. Levanta as calças. Uma pergunta, acho que mais especificamente para Jurandir. O amigo Se ali fosse besteira, era pra mim. O amigo ali chegou a comentar dos podcasts que migraram pro YouTube. Nessa época que tu achava que o podcast podia acabar e tal, muitos podcasts migraram pro YouTube. E eu, pelo menos eu não cheguei a saber, eu nunca vi um projeto do Cinema com Rapadura para YouTube ou algum projeto específico. Né, é que a cabeça do Jurandir não cabe naquele quadrado do YouTube, assim. Chegasse a pensar em algum momento em fazer um programa. Acho que teve um momento que vocês tentaram fazer o trailer comentado e tal, mas não passou disso. Eu queria que tu falasse sobre isso, se você tem. É uma coisa mais técnica. Qual o tipo de microfone que vocês indicam para fazer o podcast, tipo, Isso é Muito Tarantino? Fala do microfone já. Veja bem, a gente usa o H4N porque a gente já tinha o H4N. O que é H4N? Eu não vou explicar, não. São três coisinhas só de digitar. H4N, que tem um monte de texto já falando sobre. Mas, assim, eu não compraria um H4N para fazer o Isso é Muito Tarantino, entendeu? É porque eu já tinha. Se, porventura, eu não tivesse, e tivesse que fazer o Isso é Muito Tarantino, se você colocar 3 celulares em cima da mesa, ele capta de boa. E o celular foi feito para isso aí, não sei se celular bom, tá? Acima não de... Junto, não, mano. Porque eu queria ver se a empresa... Não, mas não fala não. Mas assim, direciona direitinho, por exemplo, tem gente mais para lá da mesa, direciona para lá, tem gente mais para cá, direciona muito trabalho, pra cá. Eu acho trabalhoso isso. É trabalhoso, mas... Você tá com dinheiro... Eu vou dizer assim, não, você tem que comprar o H4N para você gravar um podcast no meio da Pizza Hut, falando sobre bosta, né, que a gente falou. Não tem. Não vá nessa, não. Vá que você tem. Aí, se der certo, aí a picanha do Jonas lá, convidar você comer lá, aí você... Saudades. H4Nzão e tudo mais. No vídeo, certo? Né? E tem vários similares ao H4N. Tem um da Tascam, tem o H6N agora, que é mais potente ainda, maior e tudo. Tem vários similares. Eu recomendo H4, tá? Vá atrás, é bacana assim, tem um preço bom, dá pra comprar 12 vezes no cartão. O Jurandir é negócio de cartão de crédito, sim, de vida. Se for pra comprar à vista, não compro não. Sobre o vídeo, a gente até teve algumas ideias de criar um vlog mesmo. Mas foi mais falta de empolgação mesmo, sabe? Por mais que cinema fosse a mídia... Os participantes são bem pulverizados, também tem esse ponto, né, que a gente são muito discute, espalhados os participantes. O MRG até resolveu o caso do Diogo com a câmera. A gente teria que ser 4 telas, seria bizarro, né? Mas o maior problema é porque falar de cinema no YouTube sem poder usar vídeos dos próprios filmes e longos os vídeos, a gente gosta de trabalhar bem, mostrar bem algumas cenas e tudo. Tem muita coisa relacionada a direito autoral.
Então é muito complicado de fazer isso no YouTube. E se não for pra fazer no YouTube, é melhor não fazer, entendeu? O Fê Castanhari, por exemplo, né? Mostra 5 segundos e corta. Nostalgia, ele corta. Pô, tem que mostrar 3 segundinhos assim. Aí corta. Aí você imagina, você fala de uma cena, sei lá, um plano de sequência, como a gente falou de True Detective, um plano de sequência de 7 minutos. Se você está em vídeo, clama por mostrar, enquanto você está falando, todo aquele plano de sequência, né? Aí você não pode mostrar. Aí você tem que ficar falando só. Então, se for para falar, então... Tem um podcast para isso. Podcast. Então foi mais em relação a isso. Se a gente poderia colocar cenas no YouTube, poderia. Mas não poderia monetizar. Então a gente faria um trabalho... E música, né? Que não, tem um trabalho que não de poderia áudio. ganhar grana. Então, seria um trabalho que a gente estaria desfocando do site, que é um negócio para um lazer, para um hobby, só para fazer uma parada em vídeo. Não vale a pena, não. E o podcast tem um apelo, tem muito apelo assim do background, né? Das músicas de background, né? Que fica ali e tal. Aí já também não daria para ir pro YouTube. Mais outra coisa bizarra, você falar um vídeo sobre um filme, né? Pacific Rim, por exemplo, e não poder colocar a trilha sonora de Pacific Rim. É frustrante, né? Você falar, putz, a trilha do Pacific Rim é foda e tá escutando Mozart. Nada a ver, né? Tá escutando um countryzinho genérico porque é livre de direitos autorais, entendeu? Não. E não sei, e foda que... Foda não pode falar, não. E osso, porque é uma trabalheira tão grande quanto áudio, sendo que se você grava um áudio de 2 horas, né? E um vídeo de 8 minutos, é mais capaz do vídeo de 8 minutos dar mais trabalho do que o áudio de 2 horas. Dependendo do enfoque que você quer dar, né? E se você não apelar muito para edição e tudo mais... Aí fica só mais áudio. Então, se for mais uma vez, se for para ficar só mais áudio, então vamos pro áudio, né? Vamos à última pergunta? Última pergunta para fechar, para acabar. Voltar para cá. Eu tenho uma pergunta para vocês dois, que vocês já deram muitos conselhos bons, mas para quem está entrando agora, com toda a experiência de vocês, se vocês pudessem deixar um último conselho, uma máxima para quem está começando agora um podcast. Qual é o essencial que o cara tem que saber? Sobre o que está falando? Ou então não falar, né? Tem muita gente que fala, não faça. Mas primeiro você tem que amar... Tô brincando. Acho assim, para começar um podcast, não precisa muito... do que você gostar daquilo que você vai falar. E quando eu falo gostar, está incluso o conhecer também. Se você não conhece, você estuda. Então, essa é a base. E primeiro, você tem que pensar que será que seria legal as conversas que eu tenho com meus amigos sobre esse assunto? Seria legal outras pessoas escutarem? Já aconteceu isso contigo e tu falar assim, caraca, Rafael, a gente bateu um papo com os amigos aqui sobre Matrix. Seria foda se eu tivesse aqui. Não, e outra, aquilo de vez em quando acontece. Se tivesse gravado, dava um puta podcast, né? Então, a gente assim, fala muito isso. Você tem que sentir essas coisas. Porque às vezes a gente vê muito podcast começando e os caras não tem química nenhuma, sabe? Parece um robô falando. Cada um fala pausadamente. Pô, você tá com seus amigos, você quer brincar com seu amigo, entendeu? Então, o ideal é que você comece um podcast, principalmente com seus amigos. E se você for procurar os grandes podcasts, todos começaram porque todos eram amigos. Não foi assim, algo fulano de tal de um lugar, acabar... Pode ter a distância? Pode, mas a distância, a internet aproxima. Mas existe um laço de amizade, sabe? Eu concordo. Acho que só até para explicar um pouco o que o Jurandir falou. Esse lance... mesmo sem conhecer, faça. Pra mim isso é muito verdade, porque vamos já pro jogo do esporte. Peraí, Léo. É porque a gente vai assistir Esporte Paysandu na Ilha do Retiro agora. Aí tá apressando ali. Tá. A gente não torce não pro esporte não, tá? A gente vai só conhecer a Ilha do Retiro. Só conhecer um estádio que é igual a todos. A gente odeia o Paysandu, na verdade. Mas vamos lá, voltando. Tudo bem você não conhecer e tudo mais. Mas eu, por exemplo, gosto de escutar qualquer pessoa falando sobre algo que eu já vi, sobre algo que eu já li e tudo, só para pegar outra opinião. Por mais que, por exemplo, o internet tá ali, piscou agora para mim, fiquei até envergonhado.
Ele pode... Lá ele fala mais sobre marketing e tudo mais. Só que, normalmente, eu vou lá chegar pro internet e dizer: internet, o que é que tu achou desse livro aqui? Do que é que tu acha de Game of Thrones e tudo mais? Porque a opinião, se ele leu, ele vai ter uma opinião interessante, entendeu? É a dele, mas só que é bom. Então, se você conseguir colocar no podcast opiniões divergentes, mas que as pessoas consigam discutir saudavelmente, né, de maneira saudável e assim, feito gente mesmo, né? Eu acho que é um grande ponto. E juntando com isso aí, com a malemolência, né, com o herê, com o jeito moleque de fazer podcast, o herê, né, com ginga e tudo mais, aí o áudio pode até estar meio ruim, a pauta pode até não ter sido feita, o assunto que você escolheu pode não ser o melhor, mas eu vou chegar até o fim, escutando até o fim. Acho que é o grande lance. Gente, se vocês quiserem saber mais sobre o Rapadura Cash, acesse rapaduracast.com.br. Lá, cinema toda semana, a gente falando sobre os principais lançamentos, clássicos e etc, sobre cultura pop em si. E 99vidas.com.br, toda semana uma discussão sobre nostalgia relacionada a videogame ou não, ou só nostalgia mesmo. Esse é o foco dos nossos projetos. O PH tem o iradex.net, que lança podcast, reviews de livros e coisas variadas. As coisas mais escuras, assim, né? Mais... E assine os nossos canais no iTunes ou nos Androids aí da vida. É o grande lance. E Twitter, @Jurandifilho, @PH Santos. E-mail, se quiser tirar mais dúvidas, se quiser fazer mais perguntas, manda e-mail aí, contato@cinema com rapadura, né? Isso, qualquer coisa, @cinema com rapadura. @Iradex, enfim. Entre em contato aí que é o grande lance, tá bom? É sempre um prazer voltar para Recife. A gente gostaria de voltar outras vezes para Campus Party e outras oportunidades. Isso é uma mensagem pro internet, para a próxima. Exatamente. Party, né, um abraço, gente. Valeu. Até